Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 7 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no canal. Para isso basta passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima aí da logo da marca d'água da daltovieira.com, vai aparecer a opção de se inscrever. Se inscreva, lembre-se de deixar ativado ali o sino, as notificações, para que você possa ficar antenado em tudo que acontece de novo aí no canal, as lives, as entradas ao vivo durante o pregão 10h45 às 14h45, análise de fechamento do pregão, análises especiais e conteúdo de aprendizado. E por falar em conteúdo de aprendizado, explore ao máximo o canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Tem muito conteúdo de aprendizado que tende a agregar bastante valor ao seu conhecimento. Além disso, se você deseja receber aí as recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop, em tempo real, basta clicar no card que está aqui aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Vamos então para a análise, onde eu vou falar de Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, B3SA3, MGLU3, ALPA 4, ESTC3, BRDT3, BBDC4, BBSE3, CIRI3, LREN3 e BID4. Vamos lá aos ativos. Ibovespa, no pregão de hoje, que acionou uma formação de um fundo, mas fechou para baixo da média, vindo para baixo da média, está dentro do leilão de fechamento, pode até se recuperar, mas por enquanto abaixo da média o índice Bovespa, com fechamento aqui com queda de 0,87%. Isso está proporcionando no gráfico semanal uma queda de 1,59% na semana, ou seja, semana recuando, semana de baixa para o índice Bovespa. Tem suporte ali relevante ainda aqui no gráfico semanal, na verdade essa região aqui dos 88.500, só que está vindo para baixo de 88.500, está vindo para o fechamento abaixo desse patamar. Abaixo dessa região, o próximo nível de suporte mais relevante está aqui, nesse patamar aqui, que a gente seria uma região ali em torno dos 85.640 pontos a 85.000 pontos, número redondo. Então, enfim, é essa região mais pesada em termos de suporte para o gráfico semanal do índice Bovespa. Para anular a tendência de alta do índice, começa a trazer um sinal bem mais negativo se perder essa mínima aqui. Traz um destaque mais de queda se voltar ali para baixo dos 87.025. Ibov novamente testa a zona de resistência do topo aqui anterior, que está sofrendo para permanecer acima e não consegue permanecer acima, ou seja, vai ter um sinal mais relevante de subida, conseguindo fechar acima dos 90.000 pontos, gerando nova máxima na sequência, para trazer uma expectativa mais de subida a favor da atual tendência de alta no índice. Futuros, vamos falar aqui do mini índice no pregão de hoje, que teve aqui no G60, olhando para o diário, um retorno forte, inclusive voltando também, assim como o Ibov, para baixo da média. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, aqui o que estabeleceu uma tendência de alta já anulou a tendência de alta, já voltou aqui forte para baixo, bastante volatilidade no pregão de hoje, boa parte dela proporcionada aí pelos dados de emprego lá nos Estados Unidos. Então a gente teve aqui a perda da mínima do candle anterior, do fundo anterior, anulou a tendência de alta, logo está em tendência indefinida, mas dentro desse contexto de tendência indefinida, se proporcionar aqui alguma sinalização de subida, fundo ascendente ou no gráfico de 30 ou no gráfico de 60 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no G10 ou pivô de alta também nessa periodicidade, ou até mesmo no gráfico de 5 minutos. A resistência imediata para o índice vai ficar aqui em torno dos 88.620 pontos. Acima disso, fica mais na faixa de 88.940 a 88.940 a 89.190. Zona de resistência mais relevante, mais próxima seria essa região primeira aqui. Tem aqui esse patamar que a gente pode citar com a região intermediária de resistência, que fica aqui em torno dos 88.620 a 88, só pegar aqui direito, não, é 88.275 a 88.285. E aí a próxima resistência 88.620 e 89.190. Então temos aqui essas resistências. Quais são os suportes mais próximos para o índice futuro? Se permanecer dentro desse movimento de baixa para o próximo pregão, segue apoiando mais a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, principalmente abaixo dessa região que foi perdida, ou seja, era um topo anterior, funcionou como suporte, gerou um fundo, perdeu essa região, ou seja, trouxe viés de baixa. Enquanto mantiver esse viés de baixa mais um pouco afastado da região de suporte, apoia mais topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos,
para day trade, suporte em 87.540, abaixo disso 87.040. Dólar no dia de hoje, apresentando alta de 0,73%, veio aqui para também, o Ibov confirmou em termos de oscilação o padrão lá do martelo, só que vindo para baixo. O dólar confirmou o padrão de reversão de movimento de alta para um movimento de baixa, que é a Shooting Star, ou estrela cadente, só que voltou aqui para cima, ou seja, gerou um sinal de oscilação de confirmação, mas no fechamento perdeu força nessa confirmação, assim como o Ibovespa. Então, no dólar, continua dentro de um movimento de subida, ou seja, com a característica de retomar o movimento de subida, mas para trazer a retomada da tendência de alta no dólar, precisa romper essa máxima aqui, precisa superar os 3.947. Na semana vai vindo aqui para uma alta superior a 1%, na faixa de 1,12% nesse momento, ainda está faltando algum tempo, uns 10 minutos pelo menos de pregão para o dólar. No gráfico de 60 minutos, o que é que nós temos no dólar? Tendência de baixa, só que a tendência de baixa perdendo um pouco de força porque o movimento está indo muito lá próximo do topo anterior. Então traz esse cenário aí de se a gente pegar até a linha de tendência aqui, a gente teria algo nesse sentido, muito próximo da linha de tendência de baixa. Então, dentro desse contexto, como está aqui dentro da tendência de baixa, se gerar alguma sinalização para baixo, ou seja, sobe um pouco mais e gera sinal de topo abaixo desse patamar, aí fica mais para topo no G60 ou no G30, fica mais para se buscar venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, se o mercado retorna aqui para baixo, vem aqui, gera uma lateralização e gera sinal de subida, fundo ascendente, mais para se buscar operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Assim como se gerar uma pequena correção aqui no próximo pregão, abrir caindo e gerar um sinal de fundo acima do patamar num gráfico de 10 minutos, acima de 3.892,50, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Quais são as resistências no dólar, no mini dólar? Mais próximas, 3.923,50 até 3.928. Depois disso, um patamar lá do topo anterior, 3.940,5 a 3.947. Tem um pouco mais acima em 3.949,50, 3.950, enfim. São as próximas resistências para o dólar. E em termos de suporte, eu vejo aqui essa primeira região, um patamar de suporte junto até com a média móvel de 13 períodos, um pouco mais ali para baixo. Se eu der um zoom menos, vai ficar aqui essa região dos 3.893 a 3.886,50. Então, essa faixa de preço é uma faixa de suporte para o dólar. Chegou aqui nesse nível, gerou sinalização para cima, volta a ficar para a ponta compradora. Veio para baixo dessa região de maneira mais forte, volta a ficar para a ponta vendedora no dólar. Ou mesmo gerou sinal de topo aqui em cima, mais para a ponta vendedora. Então, esse é o cenário do dólar neste momento aqui, que nós temos gráfico diário ainda com fundo ascendente, gerou um topo mais muito fraco, ou seja, manteve uma expectativa até um pouco mais positiva, mas para retomar a tendência de alta, o dólar precisa romper os 3.947, melhor ainda, os 3.957, só colocando aqui os dados corretos, 3.949,50. Depois disso, vamos falar aqui das ações. A PTR4 no pregão de hoje tentou ali fechar para cima da média, bateu na resistência, bateu na região ali na faixa dos 25,34 a 25,56, essa faixa de preço, e perdeu força, vindo para um fechamento mais próximo ali da mínima do dia, ou seja, deixando aqui um candle com um corpo pequeno aqui na parte inferior, ainda com a expectativa de poder escorregar aqui para a zona de suporte na faixa dos R$ 24,25 até R$ 23,83. Na semana, a Petro está terminando a semana com queda de 2,79%. Se a Petro perder a mínima dessa semana, ela dá um indício aqui de topo descendente, ou seja, fez 3 candles aqui para baixo, vem tentando fazer 3 aqui para cima de maneira fraca. Nesse momento a tendência está indefinida no gráfico diário, mas um retorno para baixo ali da média móvel 13 períodos, retorno para baixo dos 24,31 a 23,83, que é essa região, traz um aspecto mais de tendência de baixa na Petro, não só no gráfico diário, como também no gráfico, já apontando para um topo descendente no gráfico semanal. Topo e pivô de baixo no gráfico semanal seria justamente a perda dos 23,83. Então, essa região é uma região importante para a Petro em termos de tendência na próxima semana. E a Petro, para gerar o sinal mais forte de recuperação, voltar aí para cima dessa região dos R$ 25,56 e melhor ainda, logicamente, para cima dos R$ 26,20. Vale 3 no dia de hoje, queda de 1,93%. Ativo tentou gerar o fundo ascendente, até ensaiou ali um fechamento aqui para cima da média, mas perdeu bastante força, fechou mais próximo da mínima, mantendo a expectativa de continuidade do movimento de baixa dessa ação. Então, por enquanto,
ativo com a tendência indefinida, mas retoma, fica mais para a tendência aqui de baixo, vindo para baixo do 51,07, mantendo o seu cenário de tendência de baixa no gráfico diário. E a semana, queda de 2,86%. Abriu bem, mas fechou muito mal, próximo da mínima, abaixo da média, ou seja, a média funcionando como resistência. Então a Vale é mais interessante para se trabalhar na ponta compradora no gráfico diário, acima dessa região aqui de topo anterior, acima da média móvel de 13 períodos, que é uma região ali na faixa dos R$ 54,64, R$ 55, acima desse patamar, fica mais interessante para se trabalhar na Vale 3, na ponta compradora de swing trade. B3SA3, seguimos aqui na ponta compradora, e o que aconteceu com o ativo hoje? Foi lá no objetivo, 29,10, e eu fui lá e trabalhei com o objetivo mais acima, busquei trabalhar com o objetivo mais acima, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho, visto que o papel gerou um movimento de baixa, iniciou um movimento de subida, estava no segundo pregão de movimento de alta aqui, depois que começou a recuperação, e eu busquei tentar pegar o quê? Uma melhor relação risco-ganho nesta operação. Então, o stop dessa operação foi trazido aqui para R$ 28,28, para não sair mais perdendo, stop de proteção, visto que já chegou no objetivo. Se a gente pegar o gráfico 60 minutos, puxou aqui para baixo. Então, por que a minha expectativa de tentar pegar um maior movimento? Porque houve um movimento muito forte aqui no G60, rompendo tudo para cima. Em termos de probabilidade, o que seria um caminho mais provável? Fazer aqui uma máxima superior a esse forte movimento de subida, gerar um pivô de alta, enfim, caminhar mais para cima. Por isso foi o meu interesse de buscar uma melhor relação risco-ganho, mas terminou fechando, perdendo força, deixando até um candle ali de reversão neste momento. Perda dos 28,29, que é a mínima do pregão de hoje, acionou a nossa saída com stop de proteção na B3SA3. MGLU3, busquei entrada nesse ativo pelo gráfico diário na superação da máxima do pregão anterior, acionou a nossa entrada, mas foi perdendo força e perdeu a mínima do pregão, que eu tinha inclusive gerado a saída ali, que era uma região aqui do G60. Se retornasse para baixo desse patamar, começaria a desconfigurar para mim a entrada. Eu optei por encerrar essa operação com um stop antecipado, vamos dizer assim, um stop reduzido nessa operação, que foi de 1,73%. E isso gerou uma redução do capital total de 0,21%. Depois disso, vamos falar, depois da MGLU3, vamos falar aqui de ALPA 4. A ALPA 4 também gerou uma saída da nossa posição, basicamente no 0 a 0. Na verdade, uma leve queda, né? No 0 a 0 não, foi uma leve queda aqui, uma leve saída em baixa nessa ação, porque no gráfico de 60 minutos, ela fechou aqui mal. Eu reposicionei o stop aqui para baixo da mínima desse candle, ou seja, o stop para baixo dos R$16. Visto que eu estava abrindo até outra posição em MGLU3, na expectativa de poder pegar algo mais para cima. Aí o ativo veio aqui para cima, e aí perdeu força de novo. Se perdesse para mim essa mínima, ia desconfigurar o que eu gostaria de ver no gráfico para manter essa posição comprada. Então saímos dessa posição, e olha o que tinha acontecido se eu não tivesse saído dessa posição, teria acionado o stop cheio nessa operação. Então, enfim, essa saída da operação trouxe aqui uma perda de 1,05% na operação. Isso representou uma redução de 0,17% do capital total na operação aqui da ALPA 4. Estamos ainda de olho em alguns ativos, como por exemplo a STC3, de olho na próxima semana, dependendo da sinalização de fundo no patamar que ela se encontra. Me interesso mais para a operação na ponta compradora, seja segunda ou terça-feira, mas principalmente para terça-feira, gera um candle de indefinição e superação da máxima. Fundo ascendente, me interesso mais para compra em ESTC3. BRDT3 também me interesso mais para compra, desde que o ativo gere sinalização para cima no gráfico diário, gere sinalização de fundo no gráfico diário. Então, o ativo que está em tendência de alta, em cima de um patamar relevante de suporte, precisa agora, para gerar a compra, no meu caso, dentro da minha metodologia, precisa gerar sinal de alta, superar aí os 24,77 a partir de segunda-feira. BBDC4 no dia de hoje apresentou queda de 0,47%, e essa queda da BBDC4 ainda está dentro de um contexto de tendência de alta, está dentro de um movimento de subida e depois de um fundo, de um engolfo de alta em cima de um patamar de antiga resistência, funcionando aqui como suporte. Então, o ativo, dentro dessa sinalização de subida, fico interessado um pouco mais de avaliar a possibilidade de compra de fundo ascendente pelo gráfico 60 minutos, trabalhando com stop mais curto aqui pelo G60, ou seja, o ativo retorna para uma região de antiga resistência, agora funcionando como suporte, gera uma sinalização. Se fechar uma segunda hora de pregão, uma primeira hora de pregão na segunda-feira, fechar aqui bem para cima, possibilidade de compra com stop ou abaixo aqui dessa mínima ou abaixo da mínima do candle, que voltar aí a gerar uma sinalização de fundo no gráfico de 60 minutos.
Além da BBDC4, falar de BBSE3. BBSE3 seguimos na ponta compradora, fechou com alta de 0,67%. Então esse ativo aqui, no caso da BBSE3, já tem um stop aqui que foi reposicionado em R$ 27,95. Então essa ação, o stop reposicionado, essa ação gerou pivô de alta, assim como o B3SA3 gerou também um pivô de alta no pregão de hoje, só que não conseguiu fechar ali acima, perdeu força. Então vamos ver se ela consegue abrir o próximo pregão gerando sinalização de fundo, que isso seria relevante para a nossa posição. É o caso aqui também de BBSE3, que gerou aqui um movimento para baixo e fica aí a expectativa de poder gerar um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, aumentando a chance de buscar ali o objetivo da nossa entrada na ponta compradora. Então stop reposicionado em 27,95 na BBSE3. Cirela, CIRI3 fechou em alta de 0,34%, acima do nosso preço de entrada, está com um bom fechamento, ou seja, conseguiu se manter acima dos topos que foram rompidos, trazendo expectativa mais de subida. G60 também está ali de forma lateral, trazendo expectativa mais de alta. Enfim, vamos aguardar e ver se o ativo consegue deslanchar no decorrer da próxima semana. LREN3 perdeu bastante força. Fechou acima, essa aqui fez o contrário da CIRI3, né? Fechou acima e voltou a fechar abaixo, chamado falso rompimento. Então, dependendo do próximo pregão, lembrando, ó, o stop dessa operação está em R$ 38,67. Stop é reposicionado para esse patamar aqui. Ou seja, ela gerou um baita pivô de alta, um longo movimento de subida, só que devolveu bastante para baixo. Seria muito importante para esse ativo gerar uma nova sinalização lá no início do próximo pregão aqui forte para cima, para manter essa posição comprada em Lojas Renner, em LREN3. Aí temos aqui BID4 também. BID4 aí seguimos na ponta compradora, fechou em R$ 39,65. O stop foi reposicionado para R$ 39,12. Então o stop dessa operação já é um stop de proteção para não sair mais perdendo aí tanto ela como B3SA3, stop de proteção das posições que a gente tem em aberto. Expectativa dessa ação de poder ter aí uma confirmação de um pivô de alta no decorrer da próxima semana. A mínima de hoje foi R$ 39,11. Então, amigos, muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.